Olá, galerinha aqui do meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente falando sobre transferências e todos os jogos que tiveram ontem e rumores. Então vamos começar? Primeiramente, hoje eu falarei de 5 prováveis destinos para Paul Pogba no final do seu contrato em 2021. Com seu contrato com o Manchester United terminando em 2021, o meio-campista francês Paul Pogba já está na mira de grandes gigantes europeus. Atualmente, o francês está com um valor de mercado de aproximadamente 80 milhões de euros, com a carreira profissional apenas na Juventus da Itália e Manchester United na Inglaterra. Atualmente, Paul Pogba provavelmente deverá seguir seu caminho em outros países. Sua permanência nos Red Devils só deverá acontecer caso os ingleses aceitem um aumento salarial para continuar com o atleta. De acordo com a empresa europeia, o Manchester United já teria atingido uma cláusula de inovação para contratar Paul Pogba, o que renovaria seu vínculo até 2022. Isso para evitar uma saída de graça do atleta para outro clube. No momento, gigantes europeus monitoram a sua situação. Com a próxima Copa do Mundo se aproximando, Paul Pogba terá que escolher bem a camisa que vestirá. A partir da próxima temporada, o campeão com a França em 2018, espera-se que Pogba mantenha o mesmo desempenho realizado na campanha do título. Com isso, confira alguns dos prováveis candidatos para a contratação do francês. Barcelona, em um processo de renovação em sua equipe, o Barcelona certamente está de olho em Paul Pogba. O francês levaria seu nível da equipe de Ronald Koeman, auxiliando no desenvolvimento dos jovens jogadores da equipe. Além de vestir a pesada camisa blaugrana, Pogba também faria uma parte do meio campo do altíssimo nível, podendo ser formado com ele o holandês Frank de Jong e o bósnio Pjanic. O PSG, o Paris Saint-Germain, sofrendo bastante sem a referência no meio de campo, com o término do contrato de Pogba se aproximando. Os franceses certamente buscarão o atleta para elevar o nível de sua equipe e, quem sabe, finalmente conquistar uma Champions. Paul Pogba seria uma baita propaganda para a Ligue 1. Jogaria ao lado de Neymar e Mbappé, e elevando também o seu jogo. Já posso até imaginar Pogba lançando bolas para Mbappé correr por trás dos zagueiros. Real Madrid. Pogba pode ser um nome para colocar no Real Madrid de volta às cabeças do futebol europeu. Com Zidane, o meio-campista poderia se reencontrar com grandes atuações no meio de campo, recheando de grandes jogadores como Kroos, Modric, Casemiro e Federico Valverde. Em um namoro antigo, o que pode acontecer nos próximos capítulos dessa novela seria um baita reforço para os merengues em uma temporada de baixo do esperado. Manchester United, uma opção com menos clamor, mas com muita possibilidade de renovação de contrato com aumento salarial. Para pelo menos mais de um ano pode acontecer. O técnico norueguês do Manchester United já disse em entrevista que conta com o jogador para as próximas temporadas e que o elenco reformação depois de última janela. Pogba seria fundamental para a equipe na disputa da Champions. Juventus. Um retorno a Turim não seria nada mal para Pogba e para a própria Juventus. Lá, o francês se descartou com a camisa da Juventus e colocou-se seu nome entre os melhores do mundo, com a Juve mostrando seu domínio nas competições locais. Uma ida ao seu ex-clube pode significar reencontro do seu futebol no clube que revelou a Grandes Liga. Além disso, uma parceria com seu ex-companheiro de bala e Cristiano Ronaldo levaria bastante seu nível. Na minha opinião, eu preferia muito que Paul Pogba fosse para o Barcelona. O motivo de eu achar isso tem vários motivos. Primeiramente, que ia ser um meio campo muito bom. Imagina Frank de Jong, Pjanic e Paul Pogba no meio de campo. E também porque eu sou torcedor do Barcelona, então eu só quero o melhor pro meu time.
Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Série B, Sampaio Correia venceu o Oeste por 3-0. Chapecoense venceu Confiança por 2-0. Avaí ganhou do América Mineiro por 1-0. Operário empatou em 0-0 com o Botafogo. CSA ganhou do Náutico por 3-1. Cuiabá ganhou do CRB por 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, Botafogo e Ceará empataram em 2-2. Corinthians venceu o Internacional por 1-0. Curitiba ganhou do Atlético Goianiense por 1-0. Fluminense ganhou do Fortaleza por 1-0. E pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid ganhou do Huesca por 4-1. Atlético Bilbao ganhou do Sevilha por 2-1. Atlético de Madrid ganhou do Osasuna por 3-1. Deportivo Alves empatou com o Barcelona por 1-1. E pelo Campeonato Inglês, Manchester City ganhou do Sheffield United por 1-0. Chelsea ganhou do Burnley por 3-0. Liverpool ganhou do West Ham por 2-1. Chelsea supera Real Madrid entre o top 3 dos elencos mais valiosos. Veja o top 10. A pandemia do Covid-19, que afetou em cheio o mundo do futebol, ainda tem seus efeitos analisados na Europa, e com mudanças importantes após a atuação tímida da janela de transferências de verão, o principal do velho continente, Real Madrid caiu no ranking dos elencos mais valiosos do planeta, segundo estudo divulgado nesta terça-feira, dia 27. A empresa de consultório internacional KPMG, de acordo com o relatório do Clube Espanhol, teve uma desvalorização de 6% de todo o seu valor agregado do planeta, que passa agora a valer 865 milhões de euros, cerca de 5,6 bilhões de reais. Para mim, ainda é muita grana. Para mim, isso seria o suficiente, mas ainda tem várias pessoas com muita bufunfa. Ocupando a quarta colocação no ranking, o momento merengue é exatamente o oposto do Chelsea, que tem maior crescimento. Com reforços importantes de Frank Lampard, os Blues valorizam em 12% em seu elenco, que atingiu monetariamente de 887 milhões de euros, cerca de 7,5 bilhões de reais. Na terceira posição, rivalidade que popularizando a Premier League nas últimas temporadas, Liverpool e Manchester City lideram o ranking dos mais valorizados no futebol mundial. Com investimentos pesados em jogadores recentemente, os Reds têm planetal um valor estimado em 1 bilhão de euros, 6,6 milhões de reais. Os comandos pelo Pep Guardiola têm ligeira vantagem, 1, bilhões de euros, 7,3 milhões de reais. Assim como o Real Madrid, o Barcelona também viu o valor de mercado do elenco cair após a atuação modesta no mercado de transferências. Então vamos ver os clubes mais valiosos do mundo. Em primeiro lugar, Manchester City, 1,1 bilhão de euros. Segundo lugar, Liverpool, 1 bilhão de euros. Terceiro lugar, Chelsea, 887 milhões de euros. Quarto lugar, Real Madrid, 865 milhões de euros. Quinto lugar, Bayern de Munique, 867 milhões de euros. Sexto lugar, Manchester United, 885 milhões de euros. Sétimo lugar, Barcelona, 848 milhões de euros. Oitavo lugar, Paris Saint-Germain, 767 milhões de euros. Nono lugar, Tottenham, 747 milhões de euros. Décimo lugar, Juventus, 873 milhões de euros. Olhando essa lista aqui, uma coisa que eu me fiquei muito surpreso é o Paris Saint-Germain estar em apenas no oitavo lugar, sendo que ele ganha um investimento milionário dos sheiks, desses povo rico aí, esses sheiks. Mas é o que? Não sei o que tô dando dinheiro, né? Mas o clube da Premier League tem interesse no meio campista isco do Real Madrid. Após resgatar James Rodrigues, o Everton de Carlos Ancelotti estaria interessado em mais um meio campista do Real Madrid. Isco, aos 28 anos, o espanhol também veria os bons olhos das mudanças para a Premier League, sobretudo por não estar os preferidos de Zidane no Santiago Bernabéu. Ele inclusive teria sido flagrado reclamando do treinador francês. Segundo informações do diário britânico Mirror, os galácticos também da posição do meia e estão dispostos a negociá-lo na próxima janela de transferências. Em janeiro do ano que vem, outro fator importante
para o interesse repentino do atleta em se mudar para novos ares, seria um bom começo para Rodrigues no Everton, o que teria chamado a atenção e animado isso diante desse cenário. Real Madrid teria conversado com os representantes do meio-campista e informado que consideraria um empréstimo até o final do ano da temporada 2020-2021. Isso também contrato até julho de 2022, mas com uma condição: os ingleses seriam comprá-lo em definitivo após o término do calendário. Assim, o Everton vai precisar tomar uma decisão, considerando que, caso adquirir o meio-campista por empréstimo em janeiro, vai ter que desembolsar uma boa quantidade no meio do ano que vem. Segundo o Transfer Market, o valor do mercado do risco é de 300 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais na cotação atual. Aos 28 anos, Isco defende o Real Madrid desde 2013. Ao longo desses anos, ele disputou 312 partidas, com 51 gols, 54 assistências, além de ter sido conquistado vários títulos, incluindo 4 Champions League. Agora em baixa, o meia aparece na mira do Everton e de outros 5 grandes clubes: Arsenal, Juventus e Sevilha. Cinco motivos que causaram mau rendimento do Atlético no Brasileirão. A torcida do Atlético se empolgaram bastante depois da equipe conquistar 4 vitórias seguidas, mas viu o rendimento cair no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, apenas um triunfo, além de 2 empates, 2 derrotas. Diante desses cenários, segundo o público e o portal Super Sports MG, 5 motivos explicam o mau momento vivido. 1. Dificuldade na defesa. Nos contra-ataques, o Atlético joga com a equipe bem avançada, às vezes com 2 jogadores na linha do meio de campo do adversário. Ou seja, a estratégia é própria aos rivais a chance de contra-ataque, principalmente quando o Galo não consegue recuperar a posse de bola rapidamente após perdê-la. Prova disso é que o Galo tem dificuldade nessa questão. Em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, derrota para o Botafogo por 2-1, Santos 3-1, Fortaleza 2-1, Bahia 3-1. E mesmo em partidas que o time não perdeu, contra o Fluminense 1-1 e contra o Corinthians 3-2. Motivo 2. Aproveitamento baixo em finalizações. Com o Sport, no último sábado, dia 24, no Mineirão, a equipe finalizou 26 vezes e não conseguiu alcançar as redes. Nos últimos 3 jogos, contando também com empate pelo Fluminense a 1-1 e derrota para o Bahia por 3-1, foram 2 gols marcados em 60 tentativas, muitas tentativas. A queda do rendimento na frente do gol é o principal motivo pelo qual o time perdeu posto de melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Galo balançou as redes 31 vezes, uma a menos que o Flamengo, que é mais. Nas últimas 3 partidas marcou 8 gols. 3. O elenco ilimitado nos jogos. Falta de peças mostrou ser um problema no período de instabilidade que a equipe ficou sem zagueiro Júnior Alonso e Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino. Entre 3 confrontos na ocasião, até mesmo o jovem Sávio, de 16 anos, assumiu a titularidade da equipe. As peças escolhidas para Jorge Sampaoli não conseguem manter o nível dos titulares. No empate contra o Sport, quando os selecionáveis já estavam disponíveis, o treinador já fez apenas 2 substituições. Entraram Marrone e o estreante Matias Jarcho. O motivo: os suplentes não dariam ao time um poder maior de finalização. 4. A queda de desempenho individual de alguns jogadores. A queda de rendimento da equipe começou quando as peças importantes para o esquema de Sampaoli passaram a ter atuações irregulares, principalmente lateral direito Guga e o meio Natan e o atacante Eduardo Chacha. 5. Forma de jogo previsível. O Atlético surpreendeu em seu início com seu novo comando
comandante, em sua função de jogadores imprevisíveis que surpreendiam os adversários, mas com o passar dos jogos, os treinadores adversários estudaram alguns lances utilizados pelo time do argentino. Esse é o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui.